Timóteo, que é um velho Timóteo, trabalhamos juntos, ao pastor Silas, enfim. Deus abençoe os irmãos. Marcos 14 e 27 disse assim: disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu tiver ressurgido, irei adiante de vós para a Galileia. Versículo de número 50, no mesmo capítulo. Então, deixando ele, todos fugiram. Amém, irmãos? Pode se sentar. Glória a Deus. Irmãos, quando nós recebemos o convite, nós fomos informados de que se tratava de um tema sobre a volta de Jesus. E é um tema preocupante porque é um tema escasso. Nós dizemos que nos preocupamos e que aguardamos a volta de Jesus, mas na verdade nossa vontade maior é de ter êxito aqui. Nós glorificamos a Deus e entre um louvor e outro que cita o arrebatamento, não fala da volta de Jesus. Nós até choramos e movimentamos as mãos, mas a nossa petição maior, a nossa dedicação maior, as nossas campanhas maiores, os nossos votos maiores são por bênçãos e por dádivas aqui na terra. Mas quando nós falamos de Jesus, nós aprendemos algumas coisas. Primeira coisa que nós aprendemos quando falamos de Jesus é que os pés de Jesus não são só balcões de pedido. Os pés de Jesus primeiro é santuário de adoração. Quando nós falamos de Jesus, nós precisamos entender que Jesus, ele não é um déspota bondoso. Ele não morreu para dar o que você quer. Ele morreu para trabalhar no que você é. Mas por misericórdia ele tem o que você precisa. Quando nós falamos de Jesus e do Evangelho, nós vamos entender que o Evangelho também não é hino nacional. Não é pelo fato de andarmos com a Bíblia debaixo do braço, seguimos uma liturgia de uma instituição, que nós ficaremos para sempre deitados eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Não. O Evangelho, existem duas palavras que caracterizam o Evangelho. A primeira é a humilhação e a segunda é sofrimento. A Bíblia diz que João vai para a ilha de Patmos e haviam 3 motivos que levavam alguém para a ilha de Patmos. O primeiro era crime religioso, o segundo era crime hediondo e o terceiro era crime político. A Bíblia não diz que João cometeu nem crime hediondo, nem religioso, nem político. A Bíblia vai dizer: João foi parar na ilha de Patmos por causa do Evangelho e por causa do amor de Deus. Se você tiver uma mazela para me contar hoje e me disser: Elias ou pastor Silas, eu tenho uma perseguição sobre a minha vida, bem-vindo ao Evangelho. Eu estou passando uma luta, não tenho nada, bem-vindo ao amor de Deus. A luta é por causa do Evangelho e a prova é por causa do amor de Deus. Ao falar de Jesus, nós precisamos também entender que o Evangelho não se resume aos evangelhos sinóticos. Um dia eu saí para a igreja com a minha esposa e o irmão olhou para o meu rosto e disse: você prega muito, menino, só que você bate demais. Eu falei: eu não estou batendo não, irmão. Sabe qual que é o nosso problema? Eu disse para ele: o nosso problema é que nós só lemos os evangelhos sinóticos. É Jesus cuspindo no chão, fazendo lodo, mandando lavar no Siloé e alguém enxergando. Nós vemos Jesus curando mulher com fluxo de sangue. Nós vemos Jesus interrompendo um réveillon de 39 anos de um homem, colocando uma cama nas costas, mandando andar. Aí a coisa é boa, aí a coisa é bonita. Mas quando nós passamos o evangelho de Paulo, nós não queremos aceitar. Porque o evangelho sinótico diz acerca do que Jesus faz. Mas as cartas de Paulo diz sobre aquilo que nós devemos fazer. Nós não teremos apenas um Jesus de facilidades, nós teremos também que viver o evangelho de renúncia. Servir a Jesus não significa isenção de problemas. Servir a Jesus significa ter o auxílio do mestre no dia que o mal vier, o dia mal vier. Servir a Jesus não significa ter um estigmatismo religioso e viver como um bom menino e tirar boas notas e no final do ano colocar meu pedido e toda a minha relação de benfeitoria espiritual debaixo de uma árvore e ele me presentear. Não. Viver com Jesus e o seu evangelho é dizer: Deus, eu até tenho uns planos, mas se o Senhor resolver modificar, eu aceito, porque melhor é os teus caminhos do que os meus caminhos. Servir a Jesus é renunciar a si próprio. Servir a Jesus é dar de si muito mais do que tem. Mas nós vivemos um evangelho muito mais complexo que isso.
7 ensinamentos para não sei o quê. O homem não precisa de algum estrutura de cabeceira. Deus não quer sacrifício de todo, Deus quer sinceridade de alma. Você não precisa de alta ajuda, você precisa de ajuda de alto. Do alto é por isso que Davi disse: eu elevo os meus olhos para os montes, e os montes mais altos, onde os cumes eu não consigo enxergar, é de lá que o meu socorro vem. É aí que também Estevão, quando estava para ser apedrejado, ele olhou e disse: não atire a última pedra, cergue os punhos, travem os dedos, eu preciso fazer uma oração. Alguém diz: ô condenado, você quer dizer o quê? Você quer amaldiçoar aquele que te apedrejou? A Bíblia diz que Estevão olha para cima e ele vê Deus de pé no trono, e ele diz: Deus, não compute a esses tal pecado, porque eles não sabem o que fazem. Servir a Jesus é entender que mesmo com dores, a vontade dele tem que prevalecer. Nós vivemos o positivismo. Quando nós estamos tudo bem, nós cantamos bonitinho e usamos até de licença poética. Nós dizemos: Jesus é chique, Jesus é cheiroso, Jesus é topper, Jesus é power, Jesus é 10, é 1000, é 100. Mas quando a adversidade bate, quando a prova chega, quando o diagnóstico médico é contrário, aí nós tiramos do bolso, da calça, do terno, do vestido, da túnica, uma lista de disseminações e jogamos no rosto de Deus. Eu rejeito, por é pele que te obedece. Eu não aceito. Eu determino a cura agora. Eu profetizo a cura agora. Eu servi ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Eu limpei o chão da igreja, eu fiz lanche para os adolescentes, eu abri e fechei o templo, e agora é isso que o Senhor me tem. Eu determino uma cura agora. Só que a ordem nunca partiu de baixo para cima. Você não determina nada. Eu não determino nada. Apenas dispõe a tua boca no pó e talvez haja esperança. Sofonias capítulo 1 ele diz: congrega-te, nação desprovida de vergonha, antes que o dia mau do Senhor venha e talvez vocês alcancem misericórdia. Livro dos Gênesis, a Bíblia diz que foi ele que encontrou uma terra sem forma e vazia, e ele diz: haja luz e houve luz. Capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 5, Ana, reconhecendo a soberania de Deus, ela diz: é ele quem dá vida, e é ele quem tira a vida, é ele quem faz descer a sepultura, e é ele quem tira dela, empobrece e enriquece com o entulho do externo, tira o necessitado, faz sentar entre os príncipes, porque de Deus são os fundamentos da terra, e arraigou a eles. O inspirado do Novo Testamento vai dizer: profundidade da sabedoria, conhecimento. Quem, pois, prescrutou a mente do Senhor? Meu Deus. Quem, pois, entendeu os seus desígnios? Quem deu ao ombro ao mestre para serviço para ele de conselheiro maior? Quem tirou da carteira, da conta corrente, da conta poupança, $1, $1, $1, $1 ano, para serviço para ele de agiotagem? Aí ele vai dizer: porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Se Deus te abençoar, irmão, ele é Deus. Se Deus não te abençoar, ele é Deus do mesmo jeito. Se Deus abrir a porta, ele é Deus. Se Deus não abrir a porta, ele continua sendo Deus. Se Deus curar a enfermidade, ele é Deus. Se ele não curar a enfermidade, ele não perde o trono de Deus. Seu Deus não é desperdiçador. Teu Deus não é mesquinho. Teu Deus é suficiente. A suficiência de Deus vai te alcançar. Porque para pregar sobre Jesus e arrebatamento, precisa primeiro falar o que Jesus representa. Não adianta eu dizer que o Evangelho vai cair 1000 coisas sobre mim, se eu não estou disposto a ceder. E Jesus, ele veio mostrar nesse texto que eu li, e eu quero dividir rapidamente com os irmãos, que ele sempre está à frente do tempo. Segunda coisa, ele está sempre querendo nos alertar daquilo que ele já soube por estar à frente. Terceiro, ele quer nos ensinar que sem santidade ninguém verá ele. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele está com os discípulos, Marcos 14, a Bíblia diz que eles estão depois de uma caminhada, com os pés doendo, não tinha doutorzinho, não tinha bálsamo mangueira, não tinha arnica, não tinha nada, complexo. E os discípulos dizem: nós estamos com fome. Jesus encontra a casa de Simão, é convidado para entrar na casa de Simão com os discípulos. E os discípulos apressados para comer.
John Otto diz: Simão estava me chamando para jantar. Jesus disse: nós temos uma caminhada para prosseguir. É sempre assim. Jesus querendo que nós entendamos aquilo que está à frente, nós preocupados com o que está diante dos olhos. Os discípulos morrendo de fome, preocupados em comer, eles: nós precisamos prosseguir. Mas a vontade dos discípulos era tanto em parar que eles pararam. Mas para quando é que eles param? Enquanto eles estão na mesa de Simão. E a intenção daqueles fariseus era extrair de Jesus alguma coisa, porque 90% das pessoas que se aproximam de Jesus é para tirar dele alguma coisa. Eu escrevi numa das crônicas esse dia, eu escrevi que se nós fôssemos aos pés de Jesus fazer depósito, como nós vamos aos seus bolsos efetuar saque, nós teríamos uma vida espiritual muito mais equilibrada. E aí eles trouxeram Jesus para uma mesa e ele diz: vamos ver se ele conhece o Talmud, se ele conhece a Torá, se ele conhece a lei, vamos extrair se ele é o Messias ou o profeta. E eles trouxeram Jesus para uma reunião a fim de tirar de Jesus, como se Jesus não soubesse o que estava à frente dele. Eu não sei quais são os seus motivos em que você se aproxima de Jesus, ou que você vai para uma reunião onde você entende que Jesus está. Mas saiba que antes de você chegar lá, Jesus já estava, porque Jesus já está à frente. Ricardo Godinho escreve: quando Jesus veio entre os homens, ele não usou por usurpação ter um reino controlador, com certo de vingança, mas primeiro ele optou por construir no coração de cada um tabernáculo de adoração. Tudo isso para que o homem saiba que antes de você ver Deus, Deus te viu primeiro. Glória a Deus. Jesus na mesa como se não soubesse a intenção dos fariseus. Aí entra uma mulher. Porque quando tem pessoas que trazem Jesus para perto para tirar, tem alguém que procura Jesus para entregar o que tem de melhor. Jesus só está entre nós por causa dos adoradores. É porque ele sabe que entre os interesseiros sempre vem um adorador. Entre muitas pessoas que só querem ter de Deus e não querem se dar para ele, tem alguém que dá tudo para ele, dizendo: eu reconheço que sem ti eu não posso viver. Mas olha quando todos entravam naquele salão, o último, pelo costume judeu que entrava, tinha que fechar a porta. Tem estudioso da Bíblia aqui, tem um pregador ali, que eu sei. Mas Jesus entrou, aí alguns foram entrando e Jesus ficou na porta. Alguém diz: entra, Jesus, ele diz: não, vou entrar por último. Jesus entra por último. Para quem gosta de tudo comprovado, John Walton comentando o Antigo Testamento, ele diz: Jesus ficou na porta. Quando Jesus foi entrar para sentar na mesa, a história conta que eles falam: Jesus fecha a porta. Ele diz: não, deixa a porta aberta. Eu quero te dizer que quem controla a entrada do céu, quem controla os pés do altar é Deus. Deus conhece o adorador. Não é porque ele está muito que está cheio, não é porque está silencioso que está vazio. Deus, ele te diz essa noite que o único que pode medir o adorador é o adorado. Aleluia. Você só está aqui, não é porque os seus 50 anos de Assembleia de Deus, você está aqui porque Jesus deixou a porta aberta. Glória a Deus. Ele ficou na porta e disse: deixa a porta aberta, porque ele sabia que ia entrar um adorador. Aleluia. Na reunião feita por interessados, por pessoas que efetuaram saque, por pessoas com débito automático estourado, com limite estourado, com cheque especial no céu estourado, havia alguém com uma oferta humilde dizendo: eu vim te entregar o que eu tenho, porque sem a tua presença. Aleluia. Graças a Deus. A porta fica aberta e a mulher entrou. Quando aquela mulher entrou, a história conta que ela quebra um canto, joga nos pés de Jesus um perfume com uma canela aromática, um nardo puro, um perfume exala, e ela joga o azeite sobre a cabeça de Jesus, e ela começa a chorar nos pés de Jesus e enxugar com os cabelos. A reunião era para interesseiros. Os adoradores foram questionados, sabe por quê? Porque os adoradores não são entendidos. Os adoradores não são entendidos. Mesmo desempregado, ninguém entende por que você glorifica. Mesmo enfermo, ninguém entende por que você adora. Na reunião dos interesseiros, ninguém entende por que você grita tanto, por que você chora tanto, por que você acredita tanto, por que você sobe o monte, por que você desce ao vale, por que você dobra o joelho, por que você levanta a mão. Adorador não é para ser entendido, adorador é para ser acolhido pelo Pai. Oferte a sua adoração e Deus te recompensa. Graças a Deus. A mulher quebra o canto e eles logo levantam o questionamento e diz assim: ela quebrou o perfume tudo. Por que ela não rendeu esse perfume e deu aos pobres? É aquela vela feita, ninguém faz, mas quando tu faz. Jesus conhecendo tudo porque ele estava um passo à frente. Jesus estava com os discípulos, vocês vão entender, a mensagem é simples, mas vocês vão entender.
preocupados em dizer para ele que ele ia ir, mas ele ia voltar. Mas os discípulos estavam preocupados com agora. Eu quero abrir um parênteses para te dizer, eu não sei qual é a sua preocupação maior, se é a faculdade, se é o carro zero, se é a casa. Jesus marcou esse encontro com esse tema nesse congresso esses 3 dias para te dizer, para um pouquinho, eu estou à frente do teu tempo, retém um pouco seus sonhos para ouvir, lava tuas vestes, derrama o óleo sobre a tua cabeça, entra no altar de Deus, entrega o perdão, se esvai em santidade, porque Jesus vem. Glória a Deus. Como se Deus marcasse o encontro e dissesse, eu quero dizer alguma coisa para você. E chegou a hora de Jesus, então não as deixa. Foi bem na hora que o adorador foi criticado, foi que Jesus abriu um espaço para falar. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Meu Pai. Jesus falou assim, pobres sempre haverão no meio de vós. E vocês têm condição de ajudar. Mas eu vou ficar por pouco tempo primeiro. Mas não, Senhor. É que não é justo, é que a canela, e que a erva, e que o perfume, eles não entenderam. Acontece com nós, irmão. Jesus está falando que vem. Os noticiários estão falando que vem. O Cidade Alerta diz que ele vem. O Linha Direta diz que ele vem. E nós não estamos entendendo porque o inimigo prospera. Porque que a porta não abriu. Porque o casamento não aconteceu. E Jesus está te dizendo para você, calma. Não vai faltar o azeite na botija. Nem a farinha na panela. A minha suficiência se apresentará. Mas para um pouco para me ouvir, porque eu fui, mas eu vou. Glória a Deus. Eles não perceberam. Jesus continuou dizendo a eles, aonde essa mulher for, e onde o evangelho for pregado, ela vai ser eliminada, porque ela se antecipou em ungir meu corpo para a minha morte. Alguns pegou, outros não pegaram. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a pegar a chave. Nós estamos acostumados a pegar a bênção. Nós estamos acostumados a pegar a profecia. Mas as deixas de Jesus e ele certificando que ele vem, não é agora não. Eu vou casar primeiro. Se eu fosse você, eu retiro os seus sonhos. Sabe por quê? Tu sentou na tua planilha, fez o fluxograma da tua vida. Você departamentalizou aquilo que você quer. Você programou, você planejou. Mas a Bíblia diz, eu não sei se tu leu, que o homem, ele escreve os seus caminhos, mas o Senhor é quem lhes dirige os passos. Se eu fosse você, eu dava uma pauta no anseio material e abria os ouvidos espiritual. Jesus vem, você precisa estar. O rapaz que veio aí pregou muito. Você viu o que deu? Entregou isso, entregou aquilo. Que texto ele deu? Não sei nem que texto ele deu, mas que lá de Deus era. Irmãos, aqui eu estou aqui falando que isso é profecia, pelo amor de Deus. Nós aceitei Jesus com fogo. A minha mãe pensa numa maneira que Deus usa na terra. Eu gosto do barulho, eu gosto do pandeiro, eu gosto do mistério. Mas eu prefiro também ter os pés no chão. E todos os dias ele diz, Deus, eu preciso de santidade. O que é santidade para tu? É ler a Bíblia de fio a pavio? É entender de soteriologia, demonologia, pneumatologia, é isso? Não. Porque senão os fariseus teriam cativeiras cativas do céu. O que é santidade para ti? É filantropia? Eu entrego a meu quilo na ceia. Tua obrigação, Paulo. É a minha obrigação. É a tua obrigação. O que é santidade? Entrar na presença de Deus com a voz de radialista, como se ele não tivesse um passo à frente e não te conhecesse. Amantíssimo de minha alma, que está entronizado no alto. Ele falou, pode parar. Pode parar, eu sei quem você é, eu sei o que você fez, eu sei como é que você está. O que é santidade, é chegar na presença de Deus, é conhecer as suas misérias, dizendo, Deus, mais uma vez os meus olhos me traíram, os meus pés se apressaram a correr por caminhos capciosos. A minha boca me enganou, o meu coração guardou rancor, mas eu me curvo diante da tua presença, Deus. Senti eu não posso viver, limpa as minhas vezes, derrama o óleo sobre a minha cabeça. Eu preciso ir. Santidade é não desistir de acertar. As minhas vezes. A graça foi instituída e ela é diferente da lei. A graça foi instituída no Éden. Adão tinha autonomia de Deus.
pôr nome nos peixes do mar, nas aves do céu, nas hienas do campo, nos chacais do deserto, nos abutres. Não era o Petros Ribeiro que ia louvar com Adão, era o próprio Deus. Se Adão abre o 116, não era o Elcio de Assis, era o próprio Deus que sentava para ensinar Adão. Mas ele impôs a Adão uma restrição. Malditas restrições. Que dificuldade que nós temos de não seguir restrições. Se Adão aí tudo toca. Adão vai e toca. Vocês conhecem a história? Aí Deus aparece, porque Deus sempre aparece. Aí nós usamos de subterfúgios para tentar se esconder de Deus. O primeiro deles é chegando, depois que o culto começa, saindo antes que ele termine. O segundo é sentando no banco da igreja, quando o seu papel era estar aqui na frente. E nós achamos com Deus, e colocando galhos de árvore sobre o povo, dando glória a Deus alto, quando o coração está todo despedaçado. Deus está falando, eu conheço que é galho, e eu conheço que é cordeiro. Ele aparece para Adão e ele sempre vem, ele diz, Adão, onde tu estás? E Adão não responde. Adão, onde tu estás? E Adão não responde. E a pergunta de Deus é até quando você vai ficar mudo diante da santidade de Deus. Uma hora tu vai ter que se apresentar. Na terceira vez ele falou, Adão, eu estou aqui. Ele olhou para o galho de árvore e ele disse, Adão, o que aconteceu com você? Ele podia fazer, colocar um data-show no céu e falar, miserável, desgramado, você descumpriu tudo, vou te arrebentar. Primeiro, ele matou um cordeiro, cobriu Adão, e diz, Adão, o que cobre pecado não é ofício na igreja, o que cobre pecado não é ministério, porque uma coisa é ter ministério, outra coisa é ter vida com Deus. O que cobre pecado, Adão, não é cantar no grupo, o que cobre pecado, isso são galhos de árvore, o que cobre pecado é o sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns de vocês já passaram por um lugar que um homicídio acabou de acontecer. Alguém morto ou matado, né? Ou por um acidente. Eu perdi um cunhado num latrocínio 2 anos atrás. Mataram ele na frente da minha irmã por causa de uma moto. E quando a gente chegou, eles já estavam pegando ele. E o que eles fazem? Depois que morreu, eles pegam e cobrem o corpo com um pano, com um alumínio, dependendo de quem vem, eles cobrem o corpo. Está morto, cobre e leva. Mas Jesus faz diferente. Jesus, quando ele te apresenta e alguém diz para Jesus, está morto, ele cobre e traz. Jesus diz, a minha intenção não é te segregar, a minha intenção é te aproximar, porque eu sei. Vem! Jesus defendeu aquela mulher e ele ensinou uma lição e dizia para eles, melhor do que se aproximar para isto aqui é se aproximar para lá, porque a minha presença ninguém briga. Uzá estava caminhando, parece salada, mas não me perdi não, você vai entender. Lá vem Davi com o carro novo, Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, e mando, terra, e flor, e pai, triângulo, e pandeiro, e zabumba, e tantã, e repique, e o negócio todo, e achando que estava fazendo a coisa certa. A arca passa por um terreno acidentado, e aí Uzá vai pôr a mão na arca. A Bíblia diz que Deus sempre usa no meio. Davi cai de planta e diz, por que o Senhor? Nós vemos pessoas morrendo do nosso lado, mas estava cantando que morreu. Estava pulando que morreu. Estava cantando, o Senhor cobrou. Uzá não morreu porque colocou a mão na arca. Uzá morreu porque participava de um cortejo irreverente. Lê Êxodo, a Bíblia diz que Deus ensina a Moisés a carregar a arca nos ombros. E eles estavam carregando a arca no carro. Deus estava dizendo para eles, olha, viver do jeito que quer, cantar do jeito que quer uma coisa, agora colocar a mão na minha presença é algo totalmente diferente. Eu não vou aceitar. Aí como se Davi disse, por que o Senhor matou Uzá? Ele disse, porque ninguém segura na mão aquilo que já caiu no coração. A preocupação de Deus não era um caixote de madeira, a preocupação de Deus era o coração de Uzá. Deus está preocupado com você nessa noite. Se quer, glória a Deus. A preocupação de Deus vai além do caixote de bloco, das leis aqui instituídas. Você pode cumprir todas elas e ter uma adoração deturpada. Deus está dizendo, as mãos não seguram o que o coração não parou. Carregue a presença de Deus de uma maneira certa para que você chegue à presença de Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Jesus sai dali e os discípulos preocupados com ele. Sabe onde a gente vai comer a Páscoa?
Jesus queria falar com eles, eu dei uns 2 toques. Eles não ouviram. Vocês já leram Jeremias? Jesus de Jeremias de várias formas. Cesto de vinho fino, cesto de fila, e o povo não estava ouvindo. Eles disseram que disse que eu estou preocupado comigo, com a faculdade, com o carro e tal. Eu quero dizer por isso que alguma coisa vai acontecer. Eu não vim aqui à toa. Essa igreja não foi aberta. Depois já tem alguns congressos que eu estou falando até quando nós vamos nos preocupar com as efemeridades da vida se a causa é muito mais forte. Os discípulos não, que nós vamos comer a Páscoa. Jesus, um tempo à frente ainda, diz, calma, já está tudo preparado. Lê a Bíblia que está lá. Eu disse, saiam 2 de vocês vão encontrar um homem, segue esse homem, ele vai levar você dentro de uma sala, dentro dessa sala vai ter um tabernáculo todo mobiliado. Jesus estava dizendo, da fome eu já cuidei, da bebida eu já cuidei, eu quero falar com vocês e vocês não estão querendo me ouvir. As nossas antecipações, os nossos anseios impedem Jesus de falar conosco. Nós chegamos na igreja depois que o culto começou, dobramos os joelhos 3 segundos, fazemos uma oração em russo, em dialeto norte. Levanta a igreja, vamos orar por irmão que sofreu um acidente. Um vai para o celular, o olho dela. Irmão, acho que crentes nunca deviam morrer de problema no rim, porque eu tanto que bebo diabo. Aí quando chegava na palavra, tem a cara de pode falar, fala comigo. Como se tu não fala comigo? Como se tu não fala com ele? Como se tu não fala com ele em casa? Como se tu não fala com ele agradecendo pelo alimento? Como se tu não fala com ele pedindo proteção para sair? Como se tu não fala com ele para guardar e tingir os umbrais da porta? Não sei. Quando você for deitar, você não fala com ele para pedir perdão. E aí o que é que tu fala com ele? Ele fala com tu por quê? Deus quer falar com tu. Olha essa vez. Mas você está preocupado com as coisinhas. Ele está dizendo, eu já preparei. Eu já preparei a mobília. A ceia você vai comer, a Páscoa você vai participar. Mas olhem para mim. Os discípulos preocupados, eles sentam e comem. Jesus sempre um tempo à frente. Sempre um passo à frente deles. Eles estão comendo. Jesus está gostoso. Bom. Consolado daqueles de coco. Bolachinha do norte. Nutella. Clube social. Está bom? Na verdade eu vos digo que um de vocês que mete a mão no prato comigo vai me trair. Eles começaram a se contestar. Sou eu, Senhor? Sou eu, papai? Sou eu, Jesus? Senhor. Na verdade o filho do homem vai ser traído. E um de vocês vai trair. Mas boa coisa não é, melhor é que não tivesse nascido. Às vezes é preciso Jesus apertar um pouco para nós conseguir ouvir. Jesus vai dando as deixas aí, você começar a se assustar. Aí você fala, não, porque Jesus é um coronel muito rígido. Não, porque Jesus é um coador, não. É que Jesus quer chamar a tua atenção, porque Ele dá um passo à tua frente. Jesus está um passo à tua frente. Jesus está um dia à tua frente. Jesus está horas à tua frente. Jesus está um universo à tua frente. Jesus é a eternidade. E viver para a eternidade não é viver como se não fosse morrer. É viver com a convicção de que não vai deixar de existir. Que o corpo vai voltar para o pó, mas o espírito vai se ater a Deus. E isso é eternidade. Deus criou um tempo para proteger a eternidade. Compartimentou o tempo entre Cronos e entre Kairos. O Cronos é um tempo cronometrado, os dias, os meses, a hora, os minutos, os milésimos, os segundos, para que você tivesse noção do tempo. E o Kairos é para que não fosse entendido o tempo de Deus. Deus está dizendo, eu preparei a eternidade. Eu te asseguro que você não vai deixar de existir. Eu criei um tempo, a eternidade para guardar o tempo, para você entender que melhora o fim das coisas do que o princípio dela, mas você precisa olhar para mim. Glória a Deus. Parece que nós viramos testemunho de Jeová. Nós queremos ficar com um leãozinho brincando, comendo maçã, pesca e pera. E a morte entrando, e o funk comendo, e a droga levando. E nós queremos viver uma vida pomposa. Jesus diz, alguém vai nos deixar. Pedro diz, de maneira nenhuma, eu vou deixar o Senhor. Tenho mais. Não sou útil, nem milion, nem calor, mas vou por fora e serei. A comida que comeres eu comerei, a bebida eu beberei. Onde tu andares eu andarei, a tua dormitação será a minha também.
Cuidado com os votos dos lábios. A Bíblia diz que a melhor coisa é não votar do que votar e não cumprir. Cuidado para não confundir galho de árvore com adoração e entrega. Cuidado. Dizer eu quero ser usado com a maneira que te agrada, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta. Cuidado. Cuidado. Aí nós cantamos os louvores, e é um louvor muito forte. Dizemos, mexe com minha estrutura. Você está preparado para Deus mexer com a tua estrutura? Tu está preparado para Deus mexer com a tua estrutura? Esperto é Davi, que dizia, Deus, eu preciso da tua misericórdia. Antes eu caia nas tuas mãos do que eu caia na mão dos homens, porque tu saberás como tratar. Ele diz, Pedro, cuidado com os elogios formais, Pedro, eu te conheço por trás dos tambores. Eu te vejo por trás das cortinas. Não, mestre. Isso na verdade eu digo, viu, Pedro? Porque antes que o galo cante 3 vezes, 2 vezes, 3 vezes, tu negarás. Jesus se levanta dali e diz, vamos, canta um hino. A Bíblia diz, nós vamos cantar um hino. Os discípulos já começaram a ficar com a pulga atrás da orelha, dizendo, uma mulher escondiu um pouco a morte. Ele disse para aproveitar enquanto ele está aqui. Ele disse que alguém vai trair. Eles cantam um hino, e quando ele está saindo rumo a Monte das Oliveiras, ele disserta o texto que nós lemos. Ele diz, essa noite todos vós se escandalizarão. Stuart diz que esses escandalizarão significava dizer que quando eles esperavam Jesus, eles esperavam um guerreiro como Saul, daqueles que contavam as 4 palmos e as ilhagas eram largas, que os trapézios, que o tripé, que os bíceps, que o tríceps, que a coxa, que os quadris eram fortes, que as mãos tinham habilidade para encurvar carvalho no fogo e confeccionar arma, perfilar pedra e confeccionar outro. Mas eles viram um homem pequeno, com alparcas quebradas, com a havaiana, com o prego segurando, com a túnica amarelada, com a pele enegrecida do sol. E alguém pergunta, quem é esse? Alguém diz, lá vem a verdade. Glória a Deus. Lá vem a verdade. Eis aí a verdade. Alguém diz, mas como a verdade? Não tem músculo, não tem armas, é pequeno, as peles enegrecidas, os chinelos são remendados, a túnica é amarelada. Diz, eis aí a verdade. Glória a Deus. Vós escandalizarão, porque o guerreiro que vocês esperavam vai ser levado. Mas não se preocupem, eu vou voltar. Glória a Deus. E quando eu voltar, eu vos levarei comigo para cá. Aleluia. Sabe o que acontece, varão? A gente é consolado todos os cultos, mas nós não ouvimos, porque a nossa tendência é para aquilo que está diante dos nossos desejos. Se Deus não falou da casa, se Deus não falou do carro, se Deus não falou da prosperidade, o culto não valeu. Ele estava dizendo para os discípulos, a morte vai vir. Elias, talvez você vai ver a sua irmã na depressão, porque o seu cunhado vai ser morto. Você vai ver o seu sobrinho na droga, você vai ver o seu pai no inferno. Mas eu vou voltar, Elias, fica firme. E quando eu voltar, se tu estiver firme, tu virás comigo. Seu descanso não é aqui. Não tem leão, não tem maçã para você. Ele diz, olha, ele vai ser levado, mas ele diz, mas ele vai voltar. Os discípulos não perceberam. A Bíblia diz que ele chama Pedro, Tiago e João. Ele já começa a perfilar, ele já começa a funilar. Começou com muito, ele diz, vamos ali, onde nós vamos com a prensa de azeite. Pedro, Tiago e João disse, tu é doido, é? Ele disse, não, vocês não vão precisar ir, não. Fica só aqui. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Vocês não precisarão fazer o que é a minha parte fazer. Vocês não precisarão sofrer o que eu sofri. Se vocês fizerem a sua parte, o seu lugar vai estar guardado comigo, porque quem vai ser lançado sou eu. Quem vai perder a vida sou eu. Quem vai ser condenado sou eu. Vós precisarão obedecer somente. A graça não é de graça, irmão. A graça para o Pai custou o Filho, para o Filho custou a vida e o sangue, e para você custa a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. A pior parte Jesus já fez. Glória a Deus. Ele diz, ficai aí e vigiai enquanto eu oro.
está que nem Elias, destruindo 400 profetas na unha e depois correndo de uma mulher. Ele volta, os 3 dormindo, ele desacorda. Ele fala com quem? Ele fala com Pedro. Ele fala com quem voltou. A Bíblia diz que ele volta e fala com o crentão. Ele fala com o santão. Ele fala com o bonzão. Ele falou, Pedro, nem tu conseguiu dormir? Nem tu, Pedro, o teólogo? Nem tu, Pedro, estou conjecturando, vocês são inteligentes. Nem tu, Pedro, valentão, o que batia no peito dizia, eu tenho 60 anos de Assembleia de Deus, que tu dormindo. Ele estava querendo dizer para Pedro, tu é igual aos outros. Tu é a mesma coisa que o que tem um ano. Tu é a mesma coisa que o que não sabe ler. Tu é pó, tu é cinza, tu é carne. Se não for minha misericórdia sobre tu, Pedro, tu é um pouquinho. Glória a Deus! Se não for a minha casa, tu pega no sono. E tu pegou no sono na trincheira. Imagina a presa. Ele vai pela terceira vez, ele volta. E quando ele volta, ele diz, pelo amor de Deus, será que vocês não podem vigiar? A hora se findou. O espírito está pronto, mas eu sei que a carne é fraca. Ele estava dizendo, vocês vão precisar de mim. Sempre vocês vão precisar de mim. E eu volto a falar daquela mulher. Quando ela entrou naquele lugar para adorar, tinha cadeira para ela sentar? Tinha. Ela foi convidada. Eu faço duas colocações aqui. A primeira colocação que eu faço é que você não precisa de convite para adorar. O que Deus fez na sua vida deveria ser motivo suficiente. Eu não tenho que virar aqui um animador de auditório, tentar você levantar a mão e dar um grito para lá e dar um grito para cá. Se você olhasse para quem tu era e olhar para quem Ele te fez ser, para o que você não tinha, pelo que Ele te fez ser, para a enfermidade que Ele tinha, pelo que Ele te curou, você já tinha motivo para glorificar Ele. Deus não precisa de argumentos quando Ele chega na presença de alguém e que você, não, Deus, mas foi a minha mulher. Não. Deus não precisa de argumentos que expliquem os motivos que te levaram à queda. Ele precisa que você creia que só Ele tem o poder de te levantar, só Ele tem o poder de te colocar de pé nessa noite. A segunda coisa que eu aprendo, tinha cadeira para a mulher sentar, não. Que ela foi para os pés. Por que a gente briga tanto por causa de cadeira? Aí tu já dá um glória aí, ó, pro púlpito, né? Pro púlpito, para todo mundo. Quando eu falo cadeira, eu falo de posição. O homem e a mulher ficam saindo da porrada para ver quem manda na casa. Sendo que a Bíblia instrui quem faz o que e quem não faz. Na empresa precisa mentir para conseguir um lugar para o outro. Os caras dizem meu lugar. Quer um lugar seguro para você ficar? Quer? Dá os pés de Jesus. Primeira coisa, lá tem sempre uma vaga em aberto. Segunda coisa, lá é um lugar que ninguém te tira. Terceira coisa, lá é um lugar que ninguém te derruba. Os pés de Jesus estão esperando você. Jesus chegou a hora do filho do homem ser levado ao matador e do traidor se trair. Quando tudo isso que eu estou pregando acontecia, Judas está tramando para entregar Jesus. Ele diz, olha, não pode ser no meio da festa. Porque se for a festa, o súdito dele, o cego que ele curou, o coxo que ele curou e a mulher que ele conteu o fluxo de sangue vão se irar. Então nós vamos ter que pegar ele no meio do caminho. Jesus já sabia, porque a história vai contar que Jesus dá o primeiro pão para Judas. É por isso que o primeiro bolo de aniversário, a história do primeiro pedaço de bolo. Ele olha no olho de Judas e diz, meu amigo, até que a sua concepção em deixar Jesus, até que sua concepção em trair não se transforma em ação, você continua sendo amigo dele. Então quero te dizer, o que passou pela tua cabeça, anule, joga aos pés do mestre e diz, eu não te deixo por nada, Jesus. A porta fechou, mas eu continuo contigo. A enfermidade chegou, mas nós estamos juntos, Jesus. A situação apertou, mas eu não desabrocho a fé. Aí quando o que você pensou em fazer, você fez, ele ainda te chama de amigo. Olha pra cá. Ele chamou Judas de amigo, mas ele já sabia que Judas ia trair. Quando ele chamou Judas de amigo, ele estava dizendo para Judas, pelo amor de Deus, não faça o que está no teu coração em fazer. Aí ele diz, por que tem muito pregador pecando e pregando? Pecando e pregando. Por que ainda tem muito levita pecando e pregando? A graça é instituída dizendo, meu amigo, não transforme o pensamento em ato. Eu tenho uma obra de redenção na tua vida e tenho um lugar nos meus pés, tenho um lugar do lado do meu Pai. Abandone o pecado, a traição, eu conto contigo. És o meu amigo. Glória a Deus. Jesus, quando vem Judas, vai e diz assim no password,
beija no rosto de Jesus e diz: Rabi. Eles pegam Jesus, eles colocam Jesus de joelhos. A história conta que Pedro, a primeira coisa que fez foi o quê? Dar um passo para trás. Quer dizer que está junto com Jesus, quer ser usado da maneira que agrada, como flecha que acerta o alvo, pipipi, papapá. Agora não pôr comigo, eu quero ver. Ezequiel disse: eu quero ser um profeta. A Bíblia, a história conta que Ezequiel venerava a mulher e os filhos. Sabe Ezequiel cantando ali de base comigo? Jesus, louvor da hora de Israel. Ezequiel está pregando no templo e a história conta que um menino chega no ouvido de Ezequiel e diz: Ezequiel, assim te diz o Senhor, assim que a tua mulher vai morrer. Ezequiel está pregando no templo 7 dias depois, Hernando Dias Lopes diz, e vem o menino e diz: Ezequiel, assim te diz tua mulher morreu. Ezequiel joga o microfone sem fio, fala para o teclado, para os juntos, a minha mulher morreu. Quando ele vai chegar na porta da igreja, o anjo põe a mão no tórax de Ezequiel e diz: não faça cara de luto, não ponha pano de saco de cinza no corpo, não quero você reclamando. Deus, tu levou a minha mulher, tu não disse que queria ser o que eu quiser ser. Então tu vai ter que sentir o que eu estou sentindo, Ezequiel. Se você quer morar no céu, tem que absorver os sentimentos de Deus. Vai passar perseguição, sim Senhor. Vai passar por reclamação, sim Senhor. Vai passar por escassez, sim Senhor. Mas a mão de Deus vai prover todas as coisas. Você vai cair, Ele vai te levantar. Você vai entristecer, Ele vai te alegrar. O Evangelho de Deus é um Evangelho de amparo, de consolo. O Evangelho não é mágico, o Evangelho é peregrinação. Glória a Deus. Mas essa glória. Então é glória de ficar, ai. Ele é pego. E a história conta que na mesma hora tinha um jovem com lençol, vestido apenas com um lençol. Ele deixou o lençol cair e fugiu. Tem algum, não posso falar pedreiro, construtor civil aqui? Passa grafiado, azulejo. A gente chama isso de revestimento, não é isso? O que é o revestimento, Paulo? É algo que vai sobreposto a alguma coisa que já está investida. Você investiu massa, você reveste com massa corrida, eu passo grafiado. O que eu aprendo com isso? Quando o dia mal, o dia mal vem, sabe porque tem muita gente que cai? Sabe porque tem muita gente que a nudez é explícita? Porque está vestida apenas com um lençol. Se você não se revestir da graça de Deus, a hora que o dia mal vier, você não vai conseguir esconder as tuas vergonhas. Está revestido. Eles pegam Jesus, colocam Jesus no campo, Pedro já sai logo fora. Pedro pega a espada, corta a orelha de novo, Jesus coloca no carro, Jesus exorta aqueles homens e as horas já se foram. E eles começam a tecer argumentos para prender Jesus e não alcança. Alguém diz: eu tenho um argumento, porém, contra esse homem. Nós ouvimos dizer, e arrumou mais 3 pessoas, que ele falou que destruiria esse templo de bloco e ergueria um templo espiritual. Não conseguiram. Aí alguém perguntou para Jesus. Jesus exercitou uma paciência terrível. Disse para Jesus: Jesus, és tu o Filho de Deus? Sou eu. Sabe o que Jesus está dizendo? As acusações que levantarem contra você, não responda. Mas se perguntarem a tua identidade, não hesite. Se levantar dizendo que você é isso, é aquilo Deus sabe. Se dizer é servo de Deus, diz: eu sou servo de Deus e no mar. Ele diz: mexeu com a minha identidade, diz: eu sou filho de Deus. E haverá um dia em que o desejar das nações virá, e vocês me virão assentar entre eles. Rasgaram a roupa de Jesus e disseram: conseguimos a sentença que nós queríamos. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão, para encerrar? Que a sua identidade te trará problemas, mas você precisa manter ela. A tua identidade te trará momentos de segregações na sociedade, em algumas empresas, no meio de algumas famílias. As pessoas podem falar o que for de você, não responda absurdo, mas a sua identidade não nega. Glória a Deus. Não negue a tua identidade. Glória a Deus. Nós chegamos no resto e diz: Senhor! Meu Deus. Cheguei na empresa que eu entrei faz 3 anos. Quando eu cheguei naquela empresa, eu conheci um crente lá de cá. Falei: Pai do Senhor, pegou o braço.
gosto que fala muito de Jesus. Eu falei, varão, quem me colocou aqui foi Jesus. Se não for Jesus, eu não fico aqui dentro. No dia da adversidade, tu tem coragem de manter a tua identidade? Aleluia. Eu serve dizendo que Jesus, ele diz, irmãos, Pedro, as pessoas que me cercam, eu teria poder de invocar o Pai e ele mandar uma legião de anjos para me salvar, mas eu não falei. Eu permitirei ser levado para que o Evangelho seja cumprido. Jesus é levado, e quando Jesus é levado, Pedro fica de longe. A história conta que Jesus vai para o salão do Sinédrio e Pedro fica queimando na fogueira. Fazer uma pergunta para terminar. Você acha que Jesus brinca? Você acha que Jesus esqueceu e levou a sério quando você naquela situação disse, se o Senhor me der uma última oportunidade, eu nunca mais vou deixar de te servir? Pode ter esquecido, mas Jesus não. Pedro está se aquentando. Alguém diz, você tem verso de Hebreu? O galo canta. Pedro diz, eu não. Alguém diz, tu é crente? Pedro diz, não sou. Na terceira vez Pedro nega e se cumpre. Jesus é levado no sinédrio. Jesus é exposto no meio das pessoas. E havia uma lei, uma legitimação que ela abria uma concessão para quando dois presos fossem expostos, um fosse livre. Eu termino que a minha palavra que Deus me deu hoje é para você refletir. Porque de repente uma palavra boa não é aquela que te tira do chão, é aquela que te deixa pregado nele. Alguém diz, quem que nós soltaremos? Alguém do sindicato do povo diz, nós temos uma brecha na lei, Deus diz, tem. Nós podemos soltar, a pessoa diz, Pilatos diz, Jesus chegou a sua vez. Porque Pilatos era político. Pilatos tinha o poder de defender Jesus, mas não defendeu. Pilatos se argumenta. Se você argumentar, você vai dizer, Jesus disse, não, é para o Evangelho que Jesus calado estava, Jesus calado ficou. Alguém diz, solta Barrabás. Como é que você acha que Jesus se sentiu para terminar? Os nossos sentimentos surgem a partir do momento que nós entendemos os sentimentos de Deus. Como é que ele se sentiu? Quando ele olhou para o lado e viu uma mulher com um vestido longo de festa, branco. Disse para ela, quem é você? Entrevistou ela. Ele disse, eu sou mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue. Tem alguma gota de vazamento? Ela disse, não, foi estancado. E aí, Jesus o Barrabás. Mas você acha que Jesus se sentiu? Quando ele viu um homem com uma cama nas costas, dizendo, vende-se uma cama aqui em box por R$1.200. Verdade? Quero dinheiro do lado. Quem disse, quem é você? Eu sou o cara de Bethesda, que fiquei 38 anos lá. Quem te curou? Jesus. E aí, Jesus olhava, mas ele disse, Barrabás. Coloca de pé. Termino com uma pergunta para você. Glória a Deus. Como é que você acha que Jesus se sente? Depois ele te abençoar, depois ele te livrar, depois ele te curar, ele te encontrar murmurando pelos cantos. Como é que você acha que Jesus se sente? Depois que ele colocou uma coluna de fogo para proteger do frio, uma coluna de nuvem para proteger do calor, fez sair água da rocha para lavar as alpacas, as túnicas de bebê, mandou codornizes e o povo ainda questionou, pode Deus preparar uma mesa no deserto? Como que você acha que Jesus se sente? Eu vim te dizer hoje aqui que a salvação não está em costumes doutrinários. A salvação não está em estigmas religiosos. A salvação está entre o sangue e a madeira. A salvação está no sacrifício de Jesus, e você precisa entender isso. Paulo diz, aquele que não ama a volta de Jesus, Maranata, ora vem o Senhor Jesus, e esse que não ama seja não. Maranata é uma palavra grega de subdivisão de dois entendimentos, Maran e Ra. Maran significa o louvor por alguém que já veio, e Rata significa expectativa por alguém que vai vir. Quando alguém louva Maranata, diz, eu te louvo pelas duas vindas. Eu louvo porque o Senhor veio na minha vida e eu era um beberrão, não bebo mais. Eu era enganador e eu não engano mais. Eu louvo Maran porque eu fazia e não faço mais. Eu era e não sou mais. E eu louvo Rata porque eu estou aguardando você voltar. Quem pode falar essa palavra completa hoje à noite? Quais são as suas expectativas? O seu louvor é por alguém que já veio ou a sua expectativa é por alguém que vai vir?
A tua esperança é por alguém que pode te dar, ou por alguém que é a própria esperança. A esperança é a ferramenta abstrata daqueles que possuem desejos sólidos. E qual é o seu desejo aqui nessa noite? Eu quero fazer um convite para você que ainda não serve Jesus. Se você se encontra em nosso meio, mediante esses 3 dias de festa, as palavras que foram ministradas, os louvores que foram ministrados, você quer dar um passo de fé, você quer ter a sua vida mudada, não no sentido material, porque isso virá, mas no sentido espiritual. Se você quiser dar uma chance de concessão para Deus trabalhar na tua vida, se você quiser deixar de viver por vista e por visão, vem aqui, nós vamos orar por você. Há uma diferença entre viver por vista e viver por visão. Vista é tudo aquilo carretinho na carta, da formas, cores e ângulos. É o que eu vejo. A cor desse banco, desse piso, a marca desse teclado. Visão é ter concessão para ver o que ninguém viu. Se você quiser ter concessão de Deus para ver novas possibilidades na sua vida, vem aqui, nós vamos orar por você. Se tiver alguém que se afastou dos caminhos de Jesus e quiser se reconciliar nessa noite, nós estamos aqui, vamos orar por você. Nós vamos orar e até o término do culto, se você quiser procurar o pastor, nós oraremos por você. Repita comigo essa noite: a graça não é de graça, e a glória é por esforço. A salvação está entre o sangue e a madeira. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Os varões.